Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um momento da história do Brasil que guarda bastante relação com as últimas discussões que nós tivemos sobre essa situação que o Brasil enfrentou durante a pandemia da Covid-19, quando muita coisa se falou sobre a vacinação, não vacinação, sobre a importância do governo de conscientizar as pessoas sobre a vacina, sobre a ideia da obrigatoriedade mesmo da vacinação. Nós vamos falar então sobre o episódio da revolta da vacina. E a partir desse episódio, eu quero construir com vocês uma reflexão sobre o que teria acontecido no caso da revolta da vacina e o que poderia estar acontecendo nesse caso atual em relação à Covid-19? Será que todas essas discussões sobre a obrigatoriedade de vacina passam pela ignorância da população diante da ciência ou pela exclusão da população sobre esse conhecimento científico? Mas, para chegar a essa reflexão, vamos primeiro para um breve resumo dessa situação da revolta da vacina. Ou quando ela aconteceu? Foram poucos dias, não durou nem uma semana, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital daquela jovem república no Brasil. Então, lembrando, a proclamação da República foi em 1889 e essa revolta aconteceu então em 1904. Isso é importante para a gente entender que esse movimento de democracia no Brasil estava recém começando ali, essa ideia de participação popular, de democracia, ainda estava ali, né, criando raízes nesse Brasil. Então, quais foram as causas dessa revolta? Bom, em 1904, o Rio de Janeiro passou por um grande surto de varíola. Naquele momento, nós tínhamos um político com conhecimentos na área da medicina, de saúde pública, que estava começando a ter uma certa influência no cenário político naquele momento. Esse político, que inclusive era diretor-geral da saúde pública no Brasil, o senhor Oswaldo Cruz, ele propôs uma série de medidas para higienizar, para controlar surtos de doenças no Brasil. Então ele trouxe já nos anos anteriores propostas bastante radicais para modificação da ideia de saúde pública no Brasil. Alguns anos antes, então, ele vai fazer várias campanhas de caça aos ratos, de higienização do ambiente público no Brasil. Isso vai trazer alguns resultados para o controle de várias doenças que afetavam diretamente a população mais pobre no Rio de Janeiro. Mas a maior discussão, então, vai ser em 1904, quando Oswaldo Cruz, diante daquele surto de varíola no Rio de Janeiro, propôs ao governo brasileiro a aprovação da obrigatoriedade da vacinação. Assim, em novembro de 1904, quando essa obrigatoriedade é aprovada pelo governo, a população, dentro de uma série de contextos que eu já vou explicar, ela vai se mobilizar, vai ir para as ruas, e a partir dali essa revolta vai tomar as ruas do Rio de Janeiro. Para conseguir controlar essa revolta popular que explodiu ali no dia 10, só depois que o governo declarou estado de sítio no Rio de Janeiro e a polícia agiu com extrema violência para conter a população. E nós temos várias imagens de jornais da época com lojas quebradas, bondes virados, com a polícia indo para cima da população, enfim, um caos nas ruas. Porém, mesmo que essa repressão tenha sido o instrumento escolhido pelo governo para lidar com a população, alguns dias depois, o governo volta atrás e revoga aquelas leis mais rígidas de obrigatoriedade à vacina. Então, aqui nós já temos alguns pontos para a nossa reflexão. Mesmo depois da revolta da população, o governo decidiu responder aquelas inquietações com violência, com repressão, com polícia nas ruas. Em momento algum a gente teve um processo efetivo de conscientização, de educação da população, de diálogo sobre a importância da vacina. Mas, como nós podemos ver em alguns dados sobre a saúde pública ali no Rio de Janeiro, logo depois de 1904, nós podemos ver que o resultado dessa vacinação obrigatória, pelo menos durante algum momento, ela foi efetiva. Nos anos seguintes, os casos de varíola diminuíram muito.
E inclusive em 1908, quando nós tivemos um novo surto na cidade, nós tivemos um processo de procura voluntária da população no caso da vacinação. E com esses dados, nós podemos ver que a população, de um jeito ou de outro, ela aprendeu que a vacinação era sim algo importante, era algo que protegia a população, que não tinha nada daqueles mitos que foram criados durante a revolta da vacina. E quais foram esses mitos que envolveram a população durante a revolta da vacina? Aqui nós já entramos num ponto importante. A revolta da vacina, ela não aconteceu por uma questão espontânea da população que se sentiu ali acuada por um governo autoritário. Não foi só isso. Nós tivemos sim uma grande repressão naquele momento, mas é importante nós lembrarmos de alguns aspectos políticos e sociais daquela sociedade que se aproximam bastante com a situação atual desse Brasil que enfrentou e ainda está enfrentando essa pandemia da Covid-19. Então, passamos agora para algumas relações nesse sentido. Lá em 1904, assim como hoje, nós tivemos um grande processo, uma grande movimentação para a desinformação. Então, nós tínhamos naquela época uma grande parte da população que não era alfabetizada, que não participava, que não era convidada a exercer a sua cidadania. A política, naquele momento, não se preocupava com o processo de obtenção do conhecimento, da conscientização, do exercício da cidadania. E hoje nós temos no Brasil, sim, um discurso de desvalorização da ciência, de desvalorização da educação pública, principalmente. Então, esse campo, ele abre caminho para essas desinformações, algo que hoje nós chamamos de fake news. Essas várias opiniões sem nenhum embasamento que chegam à população e acabam apresentando versões alternativas. Nós tínhamos naquele momento grupos que eram contrários aos políticos que estavam governando e eles utilizaram então a desinformação para questionar, então para trazer a população contra aquele governo. Mas como assim alguém vai vir e injetar uma coisa em mim que estão dizendo por aí que é, na verdade, a própria doença, e eu vou ficar protegido e eu não vou mais pegar essa doença? Mas então a população ela foi levada a acreditar que aquele autoritarismo, na verdade, era algo para prejudicar a população, que a população ia ficar doente, que, na verdade, naquela vacina ali tinha algo de ruim. Inclusive, tinha uma fake news na época dizendo que a vacina ia transformar a pessoa em boi, que a pessoa ficaria com características de bovinos. Uma distorção dos rumos da própria descoberta da vacinação, da varíola bovina, de todos os testes que foram feitos ali na época para o desenvolvimento da primeira vacina. Então, essa fake news da vacina transformar a pessoa em boi, ela não é tão diferente da fake news que a gente teve hoje, colocada pelo próprio governo, né, de que a pessoa ia virar um jacaré, se ela po que ela poderia virar um jacaré se ela tomasse a vacina para a Covid-19. Então, esse processo de desinformação, ele passa sim por intenções políticas. E isso mostra também o quanto a população que é excluída do processo de formação, de obtenção do conhecimento, ela acaba sendo também excluída e manipulada pelas intenções políticas de certos grupos no país. E assim eu fecho esse vídeo com o meu argumento fundamental. Assim como em 1904 toda aquela revolta, toda a desinformação, toda a fake news, elas tiveram intenção política, mas elas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos no Brasil uma valorização do conhecimento, uma democratização de fato da formação, da ciência, se nós tivéssemos uma valorização da educação pública. A educação, mais uma vez, é a única arma que a população tem para se defender de fake news, para se defender de manipulações políticas de diferentes grupos que existem no nosso país.
tanto em 1904 quanto atualmente. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Abraço.